Tá. Para salir. Não é para mim. Aquele só a partir de hoje esse ano já está começando. Que figura, né? Não, que figura você. Que lindo. Vamos fazer uma apresentação. Você foi danado, ficou bem dividido a coisa. Você é chato? Olha cá. Boa noite, boa noite. Começando Zona Paralela, direto da Chivinteria Cabana. Uma honra, Michel Dergan, estamos aqui novamente. Uma excelente noite, Michel Dergan. ¿Qué te parece esse local Me maravilhoso? encanta acá abajo de la Radio Cultura, Conde Porto Alegre y Brigadeiro Canavarro. Está por Brigadeiro Canavarro, sería el subsuelo de Radio Cultura, ¿no? Para que la gente se ubique. Chivitería y pizzería Cabana. Ao nosso lado esquerdo aqui temos o nosso professor de língua portuguesa, Fernando Gomes. Um prazer recebê-lo aqui. Gracias, Fernando, tenerte acá acompañándonos en la mesa. Obrigado pela oportunidade, estamos aqui mais uma vez. E assim vamos. La segunda vez, tercera vez, ¿cuál es? Fernando? Tercera vez. Tercera vez, Fernando. Segunda aqui na Chiveteria. Na Segunda parte cá. técnica. Na parte técnica temos ele, Arthur dos Santos, comandando a parte Ahí que se técnica. presenta acá atrás de nosotros. Uma boa noite a todos. Por aquí. Grande amigo Arthur dos Para Santos. que lo Na vean. parte técnica, E agora Por vamos trás das à câmeras. ação principal. Essa frase aqui, Michel, esse pensamento aqui. Às vezes o guerreiro faz uma retirada estratégica, vence uma batalha e retorna à guerra. Muito prazer de receber o locutor, radialista, estudioso da história bélica da humanidade, Henrique Bach. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado mesmo. Estamos aqui, Michel. El hombre va para atrás, da un paso para atrás para saltar para adelante. Ele sabe, Exactamente. ele sabe o que eu quis dizer. É muita felicidade nossa de estar conosco. Yo para interpretar, ¿no? Exatamente. Interpreté el pensamiento así. E hoje aquele programa, assim, esperadíssimo, adiado por um bom tempo. También, sí, un mes. Segunda Guerra Mundial, um assunto fascinante, um assunto assim que mexe com a gente, mexe com o imaginário também, que tem as conspirações, né? En Tem muita realidad, história assim. los cuentos de los que ganan. Exatamente. Fascinante, complexo. Enfim, temos muitas definições, né? Muchísimo. Para esse grande evento, vocês têm curiosidades mil. Vamos começar falando sobre a situação europeia no momento do conflito. Viviam pós-Primeira Guerra, os países todos, uma crise, né? Crise até passando por situações de fome também, onde foi o alvo para se criar sistemas totalitários. Né? O primeiro elemento que a gente precisa trazer é justamente a situação da própria Alemanha pós-Tratado de Versalhes, né? Após a Primeira Guerra Mundial, que deixou uma boa parcela da Alemanha e dos países que formavam o Império, né? Em situação de miserabilidade. Isso propiciou um levante de forças políticas que, aproveitando o momento, um somatório de diferentes e diversos fatores, conseguiram chegar ao poder. Né? Y la renuncia del Kaiser, ¿no? A Al renúncia año forçada, posguerra, ¿no? segundo alguns forçada, Que se né? forma, claro, forzada y se forma como la República de Göring. Göring. República de Göring. E aí nós temos todo um compêndio histórico aí. Só que eu acho que antes de tudo, a gente precisa deixar muito claro que quando a gente traz o assunto bélico, não é porque nós gostemos de apoiar ou porque nós estimulemos a belicosidade, a beligerância, Claro. ou porque queiramos que aconteçam, é simplesmente para que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento aprofundado e para que situações como, por vezes, mais recentemente estivemos à beira de que ocorressem, não ocorram de fato. Como, por exemplo, o próprio conflito entre Rússia e Estados Unidos na Guerra Fria, todos os anos 80, que gerou um terror e um temor na humanidade naquele então. La bomba, ¿no?
O botão vermelho. O botão Quem vermelho, vai né? apertar o botão Que vermelho? seria o primeiro. Né? Depois disso, nós tivemos e ainda temos o conflito na faixa de Gaza e adjacências, né? E nos traz muita preocupação, porque são vidas humanas que estão lá. Quer queira, quer não queira, a essência da política ela acaba preterindo a vida humana em função de desejos, vontades de alguns que chegam ao poder e que têm as suas próprias formas de conduzir o exercício desse poder. Então, historicamente, o ser humano ele foi beligerante, sim, por vezes por território. Né? Isso, no pré-tempo bíblico, por exemplo, já quem entende um pouquinho das questões de conquistas da era prévia, tá? Logo após ali o primeiro estabelecimento, a primeira sedimentação mesopotâmica, né, com ali os povos daquela região do Tigre e Eufrates invadindo seus territórios, e antes disso muitas situações de conflito em função de ideologia, em função de entendimentos, em função de política, em função de desejo pessoal, em função de arrogância, motivados também por desejo superfaturado de riqueza e posse, e por aí afora. Né? E em todos os continentes a história nos traz toda essa situação, toda essa condição. Triste, por um lado, são vidas humanas que se perdem, mas que merecem uma atenção, merecem um estudo um pouco mais aprofundado para que nós possamos entender tudo aquilo que compõe o arcabouço de situações que levaram tanto a início quanto desenvolvimento e desfecho dessas situações. Eu acho que são pontos efetivos. Né? Tivemos aí, se a gente for analisar, dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial, conforme eu já referi, a própria questão do Tratado de Versalhes que deixou em precariedade, Principalmente regiões de Alsácia e Lorena. Alsácia e Lorena, que era difícil, foram repassadas de volta à França. de volta à França. Né? Nós sofremos muito economicamente com esse fato. E mais do que isso, como é que era a divisão do mundo naquele momento histórico? Nós tínhamos ali raríssima tecnologia pós-revolução industrial, muita pesquisa, muita tentativa, muito desenvolvimento forjado, com uma certa precocidade, e pouco entendimento, um aculturamento. Então aquilo que tu apregoava, aquilo que tu falava, aquilo que tu colocava, as pessoas entendiam como verdades absolutas. O que determinou desinteligência, que determinou a ausência de compreensão e entendimento, trazendo aí a busca pelo poder de forma mais acentuada. Esse eu acho que é o grande ponto. La caída de las monarquías, ¿no? Baquio, en el momento del crecimiento de las dos puntas del comunismo y del fascismo. Exatamente. Digamos, ¿no? Aí nasceu El crecimiento de los o nacionalsocialismo, né, que é o fascismo. En el medio, Depois do fascismo mussolinista, claro, e o próprio inspirado, ¿no? pós-queda do czar na Rússia, o movimento comunista, Lenin, Stalin. Porque los dos disputaron Alemania, tanto los comunistas fueron los primeros a accionar como una guerra civil, digamos, después de la anarquía que se volvió en la salida del Kaiser. E talvez a anarquização tenha sido um dos principais pontos, né? E aqui eu fiz algumas anotações aqui em 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia, né? O estopim da guerra, né? Fue el primer paso y Com a Blitzkrieg. tranquilo, la Blitzkrieg. La Blitzkrieg era un accionar muy rápido, quería decir. Depois nós tivemos a queda justamente na Europa Ocidental. Tem uma situação, né, que... Porque eso fue en el 39, ¿no? Y quedó como congelado, y en el 40 Hitler toma Dinamarca y Noruega, ¿no? Que ahí es donde empieza más. Teve um aspecto ali, que eu acho que foi determinante pós-invasão da Polônia, que os países começaram a atentar para a Alemanha de uma forma diferente.
os princípios rudimentares da formação do que viria a ser conhecido como eixo, que é a aliança entre Itália, Alemanha e Japão. E alguns apoiadores que eram tácitos, né? Austria, Hungría y Bulgaria, digamos, y alguno más. Y España tranquilo, quietito, porque tenía miedo Franco de ser atacado por otros lados. Inclusive dizem que o Brasil, na época, tinha uma certa simpatia pelo nacionalsocialismo. Y Uruguay también, porque habían escuelas nazistas en Uruguay. Mas começou a rever, começou a reanalisar, reavaliar, a partir do momento em que se tinha uma outra concepção de governo do Getúlio Vargas. Né? Getúlio Vargas, no primeiro momento, ele olhava com admiração para o nazifascismo, depois, no segundo momento, ele já, não é bem assim. De todos los países, yo creo. Y Argentina también, con Argentina también. Agora, uma parte interessante de como a Alemanha se levantou depois de estar totalmente quebrada. Aí tem as medidas que levantaram a Alemanha que são interessantes. Orientação da produção para atender as necessidades gerais da população. Só produziam o que precisavam. Se fecharam e se levantaram. Era um movimento enorme. Isso. Fixação do horário de trabalho, que aconteceu nessa fase lá, bem como salários máximos. Programa de treinamento para a melhoria da qualidade profissional dos trabalhadores, para crescer a indústria bélica. Muito bem. Tá. Contenção do êxodo rural, mediante criação de propriedades familiares, indivisíveis e invendáveis, hereditariamente, é importante também. Supressão das indústrias de baixo rendimento, quem não produzia muito era suprimido, dando força para quem poderia produzir e fazer um país se recuperar. Obras públicas para combater o desemprego, criação de muitas obras públicas. Início do treinamento bem desobedecendo o tratado de Versalhes. O básico, aquele ânimo novo, e aí cresceu e começou a se desenvolver novamente para essa questão. E talvez a própria indústria alemã, na época, ela tenha tido com esse olhar para dentro que o povo alemão estabeleceu, acreditando nas palavras da liderança que era a época, né? Vaquio, solo una intervención. A mí me parece que era Sartre, el banquero. Ah, sí. Sartre, el banquero, que el nazismo busca la credibilidad en un banquero, en un aristócrata, digamos, porque le obligaba a hacer las ropas de él eran aristocráticas, el resto eran militares. Entonces lo pone de frente y lo mandan a Inglaterra, a Estados Unidos, entonces creó toda una credibilidad atrás del nazismo hasta que se supo del ataque, ¿no? Mais especificamente aí na questão da política, porque do ponto de vista industrial interno, a crença e a convicção de que a Alemanha ia ser reestruturada pelo regime, era incorporada diariamente na educação. Exatamente. E aí, essa credibilidade que tu mencionas, essa estratégia que tu menciona, de ir afora, como um aristocrata, de fato, gerando credibilidade para atrair, para trazer investimentos, abrir mercados para a Alemanha, ela acabou conversando principalmente a Inglaterra no primeiro momento, Estados Unidos no segundo momento, e as Américas no terceiro momento. Só que venía como un nuevo movimiento, ¿no? Un futuro, logo ali, una democracia moderna. Logo ali percebeu-se que não era isso, que existia por trás um entendimento totalitário e dá para dizer que é antidemocrático do ponto de vista da relação exterior, porque o sentido era a dominação, tanto é que o preparo das tropas nazistas para as ações de invasão foi extremamente estratégico. Recuperar el dinero perdido que habían pago durante buscar tudo aquilo que fosse recursos, e tem até hoje muitas histórias sobre aquilo que, de tesouros enterrados até a famosa situação das obras de arte que os nazistas apostaram. Não foram a Câmara de Âmbar, por exemplo, clássica, desapareceu, sumiu. Alguém la tiene, ¿no? Alguém tem. En algún lugar está. Os trens carregados de riquezas que foram parar em
governo, você sabe-se lá onde, entramos um pouquinho também na teoria de utilização. Mas teve um aspecto interessante, que foi uma falha estratégica já após a invasão da Polônia, o primeiro país que levantou em armas a França. Francia. Y Só después que Inglaterra. depois a Inglaterra. Só que a França cometeu um erro que até hoje é pouco falado, porque é uma vergonha nacional francesa, tá? E é algo que, se tu analisar do ponto de vista tático, é difícil a compreensão. É a famosa linha Maginot, né? Ou seja, acreditaram que a Bélgica, que os belgas não iam permitir o acesso à Alemanha e aquela floresta, beirando a linha Maginot, que era uma fortificação de toda a região da divisa, impediria todo e qualquer ataque, por mais fortificado que fosse, por mais forte que fossem as fortificações. Se distrajeron en el bosque, ¿no? En el bosque que era impenetrable para ellos, si no tenías tanques. Exatamente. Aí me faz lembrar das conquistas romanas, né? Com os nórdicos. Aí os alemães, os nórdicos da época, atraíram os romanos, que eram invencíveis, para dentro de pântanos, dentro das florestas, e simplesmente dizimaram. Como em Vietnã para os americanos. Para os americanos, né? Então essa questão da imaginou, eu fico pensando assim, como é que a alta inteligência e os comandos franceses não perceberam que a Bélgica era frágil no sentido de vedar qualquer tipo de passagem. Ao contrário, no momento que a Alemanha disse assim, vamos passar, os belgas, vamos passar. Logo a França, que era especialista em guerra. Logo a França, que veio lá da Guerra dos 100 Anos com a Inglaterra. Com a Inglaterra. Várias guerras com a Alemanha. Com a própria Alemanha, com o próprio Império Rússia, enfim. Com os espanhóis, em um momento. Exatamente. Então é algo assim que é extremamente curioso, né? A confiabilidade que depois foi na Bélgica, né? E a não fortificação da floresta, né? Para evitar que chegassem ali mais longe. Abandonaram, pensaram que era impenetrável. E foi justamente por isso. E poucos dias depois foram flanqueados. Poucos dias depois, a Alemanha nazista, com suas botas, desfilava sobre Paris. Quando a bandeira nazi na torre. Na torre, exatamente. Guerra relâmpago. Sim. Aliás, temos de estratégia militar. A Blitzkrieg talvez tenha sido a grande orientação dos exércitos a posteriori, tá? Ou seja, eficácia com eficiência e agilidade, porque o preparo do soldado alemão ele já virava o profissionalismo, enquanto os demais países eram raros, era rara a profissionalização militar. Estados Unidos mismo no tenía ejército, en la época tenía un ejército frágil, digamos, ¿no? Por eso demoró en entrar a la guerra, desactualizado, digamos. Digamos que era um exército para contenções internas, não era para... Claro. Porque ninguém imaginava, após a Primeira Guerra Mundial, que poderia se efetivar uma outra situação em tão pouco tempo. Vê aí de 14 para 40, pouquíssimo tempo. Muito pouco. E aí, bom, aconteceu. As parcelas dos países, principalmente das Américas, não estavam preparados. Isso que nós tivemos lá, alguns episódios da Rússia e Finlândia, por exemplo. Rusia, cuando Hitler ataca a Polônia, Rússia ataca a Finlândia, automaticamente aprovechando. Até porque pouca gente sabe, né? Mas havia um princípio de aliança entre Hitler e Stalin. Sim, eram aliados antes da guerra. Foi rompido a partir do momento em que houve um entendimento de Stalin de que a Alemanha não era aquele esteio socialista que ele imaginava. Um exército de ultraderecha, não? Para situar o pessoal, os aliados, no caso França, Rússia, Inglaterra. Sim, os aliados, a parte mais forte desde da Primeira Guerra. Então aí começou os conflitos.
ouvidos. Professor Fernando, fale algo, alguma coisa sobre alguma curiosidade ou algo que queira falar sobre esse tema já, só para ilustrarmos alguma coisa. Bom, alguma curiosidade? Sim, ó. A Polônia, ela teve um soldado inusitado. Era um urso. Sí. Ah, bueno el cuento. E utilizava-o para carregar munições. E ele lutou na Itália e se aposentou na Escócia. Muy buena anécdota. Tem essas figuras aí que são extremamente interessantes, né? Tem, por exemplo, aquele soldado que eu não vou lembrar o nome agora, britânico, que recusava-se a usar armas como munição. Ele tinha arco e flecha e espada. Ele ia aqui para o fronte. Pesquisa para nós na internet aí, soldado britânico. Ele ia para o fronte com a sua espada e seu arco e flecha. Tivemos também até. Bueno, fue en la Primera Guerra, Baquio, que Inglaterra manda a franquear a los turcos a 300 caballeros solamente con espada. El Lore de Arabia está bien contada la historia. Pelearon con tanques, Fabio, ellos iban solamente con espadas y caballos. Aliás, com sábios. Con sables. Com sábios e cavalos. A última carga de cavalaria. Exactamente. Pararon la entrada a Egipto, ¿no? Sí. Tenente Coronel Ahí está. Jack Shirley. Jack Kirby, Jack Mad Kirby. Jack. É. Mad Jack. Isso. Louco Jack. Apelido Mad Jack. Mad Jack. Usava só um arco e flecha e uma espada. Hay figuras, esas figuras Isso. siempre aparecen. Não, e detalhe, Espada escocesa. espada escocesa. Isso. Outra curiosidade é a Batalha das Batatas, que é um contra-torpedeiro norte-americano afundou um submarino soviético, se eu não me engano, jogando batatas. Não, tem situações assim. Não era soviético, era japonês. Japonés con los soviéticos eran aliados. Mulheres soviéticas no fronte, 2.000 mulheres. Aliás, né, se fores analisar a presença feminina soviética, a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, além das aviadoras, né, as melhores atiradoras de precisão, depois conhecidas como snipers, eram soviéticas. Y otro fascinante para Uruguay, porque la primera batalla marítima que se da en Sudamérica, probablemente la única, fue en el Río de la Plata, No Rio da Prata. porque el Graf Spee se encargaba de hundir barcos franceses e ingleses que venían de África, venían de Australia, usaban Estados Unidos con alimentos y armas a Europa, y el Graf Spee se encargaba Há um de... tempo atrás eles tiraram aí, parece. Salió el ancla y después salió el águila. El águila de oro está guardado en el Museo Oceanográfico de Montevideo. Y es una reliquia, sea de quien sea, es una reliquia, es algo para estar en un museo. Pero el gobierno actual y el gobierno anterior lo querían derretir para hacer una paloma de la paz. Y ahí se metieron entidades internacionales porque es de todo el mundo, ¿no? Lo encontraron en Uruguay, pero es de todo el mundo. Y el buzo que le sacó, no le pagaron. El buzo le trajeron de Estados Unidos y sacó el ancla. Después lo volvieron a llamar y retiró el águila. Y Fernando no le pagaron y el hombre se hace y murió. Era un buzo uruguayo que vivía en Miami, en Estados Unidos. Murió sin cobrar. Tem uma coisa parecida também, uma situação parecida. Uso de cães farejadores e pombos correios. También es como se usaban en la Primera Guerra, ¿no, Fabio? Uma dessa aqui começou a ser Inclusive, proliferada. teve várias tentativas com animais de todos os lados, né? Se não me engano, eu não lembro agora qual foi o centro estratégico, se foi dos aliados ou o alemão, que tentou fazer bombas morcego, com os morcegos, né? Sim. E, bom, de um lado tinha aquela perspectiva, aquela possibilidade de que os morcegos, por serem noturnos, eles pudessem fazer bombardeio cirúrgico. Claro. Mas na prática não aconteceu. Não funcionou, porque não andou. funcionou. Mesma coisa
tá? Tentaram com cães e com porcos, se não me engano, a destruição de tanques. Foi. Y los balones japoneses. E os balões En japoneses. Estados Unidos todavía anda uno, en Stonehenge Sí. se encontró uno hace poco, que parece que en Brasil se fue. La moda de tirar balones en el nordeste salió Aquí de estoy. ahí. Essa história dos balões japoneses, assim, ela tem a sua. Muy interesante, ¿no? Ela tem a sua peculiaridade, porque ninguém contestava Más con un torpedo adentro. Isso. La gente se- Ninguém contestava que o balão chegasse a algum lugar. Tá? Mas ninguém sabia qual era o lugar. ¿Cuál era el lugar? O direcionamento era ligado, era preciso, não tinha como. Podia largar para cá e bom, Sim, sim. vai embora. Né? Era sobre o Japão, eu estava lendo agora. Tem uma história do tenente Hiro Oda. Meu japonês é péssimo. Ele era oficial de inteligência, né, e ele permaneceu do Exército Imperial Japonês na ilha de Luban. Ah, no sabía Nas que la guerra Filipinas. había terminado. Em 1944 ele foi para lá, 29 anos na selva, Sim. tá, sobrevivendo de doações, enfim, comiam na arroz que eles roubavam. Tá? E em 1972, tá, Increíble. depois as forças aliadas jogaram panfletos lá, En pleno Vietnam. dizendo que a guerra tinha acabado e tal, e eles aumentaram, achavam que era propaganda, né? Uma armadilha. Bom, e aí teve um jovem japonês chamado Norio Suzuki, que no ano de 1974 inventou, fez um juramento para a família, tá? E isso eles levam muito a sério. Tá? Disse que iria viajar o mundo e iria encontrar o tenente Onoda, um panda e o abominável nome das neves. Tá? E por incrível que pareça, o Norio Suzuki encontrou de fato o tenente Onoda, tá? Que se recusou a se render ou a capitular, tá? Desacreditou seu conterrâneo, né? Seu compatriota. E aí esse rapaz, o Norio Suzuki, ele entrou em contato com a família dele e pediu para a família dele que buscasse uma forma de levar a informação para o tenente Onoda, que estava muito debilitado, porque ficou só desde 1972, quando a polícia indonésia matou alguns dos seus, aliás, a polícia filipina matou alguns dos seus comandantes, ele não ficou sozinho durante todo o tempo. Desde 72, quando 3 ou 4 morreram na missão, idade, doença, aí sim ele ficou só. Mas no período de 44 tá, até 72 nas Filipinas, né, na ilha de Luban, ele e os seus comandados se embrenharam na selva e combatiam todos, inclusive os locais, os nativos, né? E tiveram muitos confrontos com a Eran muy polícia. crueles, ¿no? Los japoneses. La invasión a China fue. E aí o Norio Suzuki conseguiu que a família dele entrasse em contato, né, com o governo japonês, que localizou o antigo comandante do Onoda, que chamava-se Major Yoshimi Taniguchi. E o Yoshimi Taniguchi era livreiro. Teve que vestir o seu uniforme da época, tá? Ir até as Filipinas, né? E ler para Onoda, tá, a ordem oficial do Império do Exército Imperial Japonês, assinada pelo Imperador Hirohito, tá, em 9 de março de 74. Mas aí se descobre uma outra situação, tá, que não é tão famosa quanto essa, que é do também japonês Teruo Nakamura, que foi resgatado alguns meses depois do tenente Onoda, ainda no ano de 74, ainda no ano de 74, quase 75. O Teruo Nakamura, né, ele era um soldado, não tinha grau de oficialato, tá, e ele estava em Taiwan lutando. Ele era natural de Taiwan, quando Taiwan lutava pelo exército japonês, ficou 29 anos, esse sim, só isolado na selva da Indonésia. Qué locura. E esse não se tem informações
mais precisas sobre o destino posterior dele. Se ele voltou para Taiwan, se ele foi, enfim, tratado, ou como é que foi a situação. Baquio, eso se debe a la cantidad de islas en el Pacífico, probablemente, ¿no? A la Sí, cantidad de islas que no estaban en el mapa. Cada ilha tinha a sua governança, inclusive, em alguns aspectos, né? Dentro dos arquipélagos, né? Nas Filipinas, aqui, né? E mais do que isso, muitas delas, além de pontos estratégicos para bombardeiros, né? Para abastecimento de bombardeiros, né? Eram para lançamento dos famosos aviões kamikaze, ou kamikaze, como a gente conhece. Né? E aí no Japão, desesperadamente, né? Tanto é que os combates como Iwo Jima, eu tenho aqui uma relação com Iban ganando en un momento, ¿no? Que MacArthur se va y dice volveré, pero se retiró MacArthur. La guerra del mar de Japón, ¿no? La guerra del mar de vai para uma desesperada tentativa de manter o controle. Teve uma situação também, não lembro se foi com o exército australiano, canadense, um deles, em que eles planejaram toda uma ação e só foram perceber que o exército japonês tinha se retirado de uma das ilhas, tá? 4 ou 5 dias antes deles chegarem. E eles falaram, cadê os caras? La logística era mala de Australia y de Não Canadá. vamos combater quem eles, não vem mais ninguém. No había nada. Então tem essas curiosidades aí que são impressionantes. E o abominável comida dele não foi encontrado. Não foi encontrado. Também se ele ficou dele. O Panda, segundo diz esse rapaz aí, deixa eu até ver o nome dele aqui, Norio Suzuki, ele encontrou, o tenente Onoda, encontrou o Panda, foi achado. Mas o abominável Homem das Neves, Ainda eu acho que vai ficar para o Fábio descobrir lá. No, y hay un uruguayo que es actor en Argentina, muy conocido, Perciavale, que es un cómico y hace obras de teatro, y trabajaba con otra uruguaya, que es la china Zorrilla, que falleció, y contaron que un día fueron a Bariloche y entran a un club muy elegante y estaban cantando en alemán. Y entran y dicen que vieron al Führer sentado, sentado y los invitó a sentarse en una mesa, ¿no? En Argentina se piensa... Só que aí tem talvez uma explicação teórica. Claro, a gente nunca pode afirmar com 100% de certeza. Como vocês sabem, e o cinema ele é muito prodígio em tentar, mesmo romantizando algumas situações, trazer algumas situações históricas. A Operação Valkyria, por exemplo, tentou matar Hitler. Claro, en 44. Bom, mas antes disso, ainda na situação da noite das facas longas, foi lá nos anos 30, né? E a Noite dos Cristais. E na Noite dos Cristais, né? O que aconteceu? O alto oficialato que cercava Hitler, e a inteligência alemã perceberam o seguinte: bom, se o Führer for morto, terminou tudo. Porque ele é o cara. O entendimento deles era esse. Tá? Como é que nós vamos tentar fazer com que... La Gestapo contra la SS, probablemente, ¿no? Porque la SS eran la gente de su seguridad. A polícia secreta, né? La Gestapo eran militares, los otros eran nazistas, la SS eran nazistas, no eran militares, era gente de confianza. La Gestapo eran militares, no importa quién sea el presidente. Então, como é que nós vamos evitar eventuais atentados? Então, o Centro de Inteligência Nazista imaginou que, se não soubessem ou se pensassem que ele estaria em determinado lugar, ficaria mais complexo de matá-lo. E aí criaram-se aqui os dublês, os sósias. Atores que passavam dias e dias e dias com o próprio Adolf Hitler para pegar trejeitos, enfim, né, afinar e equalizar a voz, passavam por treinamentos complexos, né, para ser literalmente iguais a ele, inclusive até com cirurgias de alguns médicos especialistas, né,
para deixar os caras. Era un adelanto, en la época era algo. Muito bem. Então aí nós vamos para situações em que Hitler é visto na Argentina várias vezes, no Brasil, segundo dizem algumas localidades, no Uruguai, na Colômbia, na Venezuela, tá? E também em algumas ilhas caribenhas. Tá? Bom, En Montevideo fue visto. Sí. Hasta hay una película de Sherlock Holmes que nombra que estaba en Montevideo. a questão é, poderia ter sido o verdadeiro Hitler, já que dizem alguns que a identificação pela genética do corpo carbonizado dele, da Eva Braun, tá, não é 100% precisa, talvez, mas poderia ser alguns sócios dele que sobreviveu ao conflito. Tá? E alguns desses sócios, talvez, vamos imaginar que não tivesse mais dinheiro, né, usava a aparência, Muy buena digamos, explicación né, como estratégia de sobrevivência nesse para país. todos los que lo vieron, porque lo vieron. Ahí. Embora exista uma informação que foi levantada pelo Mossad, Mossad. israelense, Que secuestró a un nazi en 1970 en Buenos Aires isso, y se entró a uma das a maiores Paraguay. Fue una de las mayores operaciones. Las mayores Increíble. operaciones ¿No se enteró el gobierno argentino? Nunca se enteró después. o Mossad teria descoberto a linha, eu não lembro o termo em alemão, mas era a linha do Corvo. O que era a linha do Corvo? A linha do Corvo era uma estratégia que a marinha nazista, por intermédio do seu alto-almirantado, teria estabelecido para a fuga de Hitler e alguns oficiais, não mais do que 10, tá, em microsubmarinos conduzidos por especialistas. O sea que uno está solo para una persona, ¿no? Que hasta pedales tenía. E aí, bom, sabe-se lá, né? Sabe-se de fato que, de acordo com os documentos que foram divulgados pós-Segunda Guerra, pós-Nuremberg, muitos dos altos oficiais da Marinha nazista conseguiram, sim, utilizando esses submarinos, fugir com suas famílias, na chamada linha do Corvo, que estabelecia roteiros. Olha, tu vai daqui para a ilha tal, da ilha tal para tal lugar para tal lugar. Pasaron las escalas y sacaban pasaportes, tenían acceso E tu vai contar com um grupo de apoio aqui. a partidas de nacimiento, digamos, salían con nombres franceses, belgas, de todos los lugares, dinamarqueses, E aí alguns utilizavam muitos sobrenomes austríacos também, austríacos. dos gaélicos antigos também, para tentar, né? Claro, los franceses, viejos franceses. Exatamente. Então, tinha toda essa a literatura, ela é muito enriquecedora, tá? Assim como é também, hoje nós temos na internet uma profusão. Muitas vezes você pergunta, mas nunca ouvi falar disso, tá? Nunca tive ciência disso. Primeiro, porque nos bancos escolares só o básico é dado, o básico do básico, e às vezes esse básico é incompleto. Sabe-se que as histórias normalmente são escritas por quem vence os combates. El que gana escribe la historia. E às vezes ela é forçada demais, às vezes ela é heróica demais, como o norte-americanismo Claro, né? claro. A gente sabe que não é bem assim. Sabemos que no. Né? Schwarzenegger, las cosas que hace Schwarzenegger. Mas aí tá uma coisa em ficção e a El gente héroe gosta. americano parado arriba Y a gente del gosta ala de un da ficção. F-14, que es imposible. ¿no? Só o Chuck Norris. Sí, claro. Esse tá liberado. Chuck Norris Hoy pode. se le faleceu, faz Não, uns poucos dias, não, faleceu. não, já. morreu Não? Ele quis ir Ele quis É falar. interminável, como não. Nos mercenários. Não? Segue. Não. E aí, só para dizer o seguinte, ó. Então, nós tivemos recentemente, pouca gente sabe disso, a gente que gosta de história e procura. Eu fico às vezes os sábados ali, os meus domingos quando posso. Nossa semana é bem complexa e tal, e tivemos alguns probleminhas de saúde cardíaca aí recentemente. Né? Então a gente acabou deixando de lado um pouco algumas atividades e algumas ações na área de comunicação. Mas uma das coisas que eu evitei deixar de lado é justamente a leitura, tá? O assistir de documentários, eu gosto muito da BBC,
E aí, em determinado momento, há um pouco mais de 20, 30, não chegou a 30 dias atrás, eu me deparo com a informação de que, vencidas as classificações de Top Secret, ou de Over Secret, ou semelhantes, muitos documentos norte-americanos, franceses, alemães foram colocados ao público. Desclasificados, digamos. Desclassificados, exatamente, essa é a palavra. E a partir disso, muitas das histórias que a gente está vendo hoje na internet são resgates desses documentos. Claro, claro. Que o pessoal começa a ter acesso e se surpreende, diz, pô, mas tal coisa que eu imaginava que tinha sido assim, porque lá no livro do fulano eu vi assim, tá? Não é de outra forma. Então eu vou fazer um vídeo sobre isso. Tá? Vou só fazer um comparativo que não tem muita coisa a ver, não tem nada a ver com a Segunda Guerra Mundial, que é sobre a alimentação dos cowboys. Tá? Uma recente pesquisa que foi difundida naquelas cidades que tem estação turística de pessoas que querem ver o Velho Oeste, tá? E elas resgataram a alimentação dos verdadeiros cowboys lá de 1800 e pouco, os caras que guiavam caravanas, enfim, né? E não tinha nada a ver La com conquista del oeste. não tinha nada, não tem nada a Não, ver nada a ver com com filmes. o que os filmes dizem. O cara chegava num salão lá, uísque, cerveja, bife desse tamanho, feijão e tal. Às vezes era banho de porco, umas bolachas feitas de farinha e água e deu. El sombrero era alto, no era bajito como lo usan romantizado. Y hace poco yo miro muchos spaghetti western que son más reales. Son más reales Sí, y son a favor del mexicano, viste que el western americano es anti-mexicano, anti-indígena, viste Fabio, anti las etnias, no son solo ellos. Y los italianos muestran hasta anti la religión, digamos, muestran las iglesias deshechas y pidieron un feijón con carne. Y dice, muy rica la carne, dice uno. Y dice la cocinera, le dice al marido que era el dueño del bar, dice, viste, no se dieron cuenta que era lagartija. Ah, claro. Porque era muy escasa la carne, como dice el bar. No era mucha vaca así como... Só para pegar esse gancho da alimentação com vocês, o super enfoque ele acha na Segunda Guerra. Bom, aí nós entramos numa série de tecnologias. Inclusive, nós fomos para a Primeira Guerra Mundial. Aqui, Santana do Livramento teve um papel determinante no abastecimento das tropas de vários países na Primeira Guerra Y Mundial. Uruguay de Tacuarembó, el frigorífico Tacuarembó. Com a Swift e a antiga companhia Wilson, né? Claro. Vendeu para os dois lados ou não? Olha, boa pergunta. Carne bife, famoso. Olha, eu acredito que tenha sido mais para o lado Inglês, aliado. inglês, Aliado? francês, dos aliados. Eran aliados porque eran ingleses los frigoríficos, en Uruguay había muchos. Eram ingleses e americanos, a companhia Mas se Wilson. surgisse uma proposta boa, talvez. ¿Quién sabe por A abajo? famosa história da Fanta está aí, né? Bueno, la Fanta se abrió, porque eran prohibidos de importar el jarabe de Coca-Cola. Exatamente, é Había una prohibición y yo tomé una parecida al original en Estados Unidos, la hacen los polacos. Polonia hace la Fanta igualita con la receta Batlló, que la hizo Alemania en el 40, por ahí, 41 empezó la Fanta. Y la receta polaca es muy parecida. E aí Es un entra, jugo de naranja. aí entra toda uma série de alimentícios. Né? Por exemplo, no começo de uma guerra, né, em que a guerra vai escalando, tu tem uma fartura para o combatente. Tá? Para quem serviu ao Exército Brasileiro, nós temos alguns perfis de rações que são utilizados. A linha R, por exemplo, é famosa. Bom, da mesma forma acontecia com os exércitos norte-americanos, franceses, ingleses, soviéticos. Já com o acelerar dessa escalada da guerra, essa fartura começou a reduzir do lado dos russos, do lado dos alemães. Por quê? Além de ser muita gente e a incorporação precoce, tá? Que tinha meninos de 10, 11 anos que eram incorporados à força do exército nazista. Berlín terminó siendo defendida por niños. Exatamente. ¿No? Niños y mujeres. Exatamente. Então,
nós temos isso. E aí o que acontecia? Para manter o soldado no fronte, tá, esse custo ele era altamente exigível. Un costo alto. Tá? Não tinha corda de bife para mandar para esse soldado. Então as indústrias alemãs produziam, e o alemão gosta muito do porco, né? Produziam o que havia e chegou à escassez. Tanto é que os espólios de batalhas às vezes se davam por um prato de carne. Não é incomum que a gente tenha assistido em filmes, alguns hollywoodianos, outros até europeus, franceses, La sopa de boca. tá? Situações em que os alemães, né, eram tentados com refeições que as resistências deixavam na mesa, fumegando, cheirando, todas envenenadas. Envenenada. Bueno, una ciudad una ciudad rusa que los alemanes la mataron de hambre. Sí. La sitiaron y no podían entrar, pero nadie podía salir, no había agua, murieron de hambre. E aí entra também as estratégias e as táticas antigas, né? É o sítio, né? O sítio é uma cidade, ele é o desmantelador. Né? Constantinopla foi assim. Constantinopla, claro. Tá? A própria fortaleza cristã durante pós-última cruzada, tá? Talvez em Jerusalém, tá? Teve ali o Primero era griega, después fue turca, cayó en las manos de los O cruzados. sítio, do ponto de vista da estratégia bélica, ele veio executado de algo impressionante. Né? Porque o que acontece? Muitos dos povos antigos, eles sitiavam uma cidade, tá? Evitavam que toda a entrada, tá, de todo tipo de pessoas, mercadorias, tivesse condições de acontecer. Era como um bloqueio econômico. Ninguém saía também de lá de dentro. Né? Muitas vezes não tinham condições de produzir dentro. E se tinha acessos de água, tá, para dentro dessas fortalezas, desses locais, até dessas cidades, eles colocavam cadáveres, tá, putrefatos dentro dos rios para envenenar a água. Tá? Cadáveres humanos. Se tinha gente doente, capturavam prisioneiros. Se inventó el Cryptosporidium, puede ser, que los alemanes que en Estados Unidos lo tiraron, hay un río contaminado y nunca más sale esa bacteria. Si te bañas ahí o tomas el agua, es fatal. E aí, essa questão das alimentações, eu lembro de quando eu pequeno assistia alguns filmes, tinha uma série no canal Dias de Rivera, Combate. Sargento Sanders, Nick Monroe. Isso. Era fora de série. Dava uma ideia primeiro ali de algumas situações. Depois veio a série MASH, né? MASH, que era norte-americano no Vietnã. Era Vietnam, ¿no? ¿Era Vietnam o Corea? Yo quedo a veces en duda, porque yo le decía a un amigo que era Vietnam para mí, después me dijeron que era Corea, yo no, puede ser Corea un poco más moderno, ¿no? No era tan moderno. No era moderno. Pero había un helicóptero que yo lo tengo, y a mí me parece, por eso es mi idea, de que más podía ser Vietnam por el tipo de helicóptero, porque hay uno con una cúpula toda de vidrio, el helicóptero de la Cruz Roja, con una cola larga, y que ya me lleva más a los años 60, ¿no? Que los 50, que no principios de los 60, ya a mediados de los 60. Eso hay que pesquisar acá, el hombre puede ver acá. Essa questão la serie MASH, a série. Tentar assim, muito claro como é que era o sistema de alimentação. Tudo no exército é padronizado, né? Claro. Então tu tem linha de servir, mas no que diz respeito à alimentação no fronte de combate é diferente. Es como el partido de fútbol, uno programa el partido de fútbol y después cuando empezás a jugar se dan jugadas o situaciones que no están. Tanto é que as devastações que aconteciam nas invasões nazistas e até mesmo na recuperação de alguns pontos dos russos, de alguns americanos, enfim e tal, historicamente são reconhecidas, né, como excessivas. Né? Porque os caras às vezes eles se alimentavam e matavam uma vaca da família para evitar que o cara que vinha... Que pudieran comer, alimentar. Los rusos quemaban todo, las plantaciones, las casas, todo. Era terra arrasada. A
Rússia, os caras eram tão... tudo técnica de guerra, sim, Claro, tá? claro. Mas assim, não tinha... eles não se importavam. Ni por ellos, nos importaban ni por ellos. Principalmente nas retiradas. Claro, sí. Quando havia Claro, retiradas nas retiradas. de pontos, né? Eu tinha que entregar o ponto lá adiante para retroceder e firmar a posição aqui. Né? Bom, que tivesse daqui para frente. Solo una cosita, Bachi, antes que me olvide, porque me hablaste del cerdo, de los porcos, Sim, y el mayor exportador era Santa Catarina, sim. ¿no? Sí. Brasil era el mayor exportador de cerdos para la Alemania nazi, ¿no? Y hubieron campos de concentraciones acá, después de eso, de los frigoríficos, mandaban mucha carne a Europa. O Zona Paralela tem um oferecimento de cabana, pizzaria e chiviteria. Bruno e Priscila, muito obrigado desse apoio de sempre que vocês têm conosco. Né? Fica na Brigadeiro Canabarro, Michel da Vila 903. Brigadeiro Canabarro, justo con la esquina de Conde de Porto Alegre, abajo de la Radio Cultura, ¿no? Es un lugar espectacular, parece un pub inglés. Ya que estamos en la Segunda Guerra hablando de los ingleses, me hace acordar un pub inglés, muy lindo. O telefone deles 8469-6080. 8469-6080. Dá para pedir pizza agora, viu? Olha só. Se puede pedir delivery. Dame el número de nuevo, Eu Fabio. vi que o pessoal tá saindo aqui. 8469-6080. Muy bien. Cabana Pizzaria. Cabana Chiviteria. Pizzería. Também oferecimento de loja Desejos na Conde de Porto Alegre 299, da minha grande amiga Simone. Minha vizinha. 84, isso. Que nos dejó esta tacita de regalo que estamos usando las banderas hoy, Bachi. 8443-6624. 8443-6624. E Padaria Max Gula, também na Conde Também em Conde. Todos dominando a vecinos, Conde de Porto estamos Alegre. dominando. Estamos Porque dominando a momento- Conde de Porto Alegre. Impressionante. Cobramos pasaje, peaje ahí, Fabio. Isso. 9987-5652. 9987-5652, meu amigo Marcelo. Então tá, um abraço para todo esse pessoal aqui. Excelente salgadinho, Fabio. Isso, excelente. Sí, sí, sí. Alguma novidade dos grupos? Aqui aí? o grupo aqui ainda tá calmo. Tá bonitinho, qualquer pergunta. Tá, qualquer tá? perguntinha, eu já abri já a caixa de perguntas já. Nós falamos. Agora eu tenho uma pergunta aqui do nosso professor aqui, eu sei que ele conhece esse tema aqui, ele vai dizer. Joseph Mengele, ou outro doutor El ángel louco de la daquela muerte. época, que até O anjo da começou morte, aquela Fernando. questão dos médicos, né? Faziam atrocidades, né? Crimes, né? Então eles faziam experiências, muitas usadas até hoje, muitos avanços, né? Mas a maioria atrocidades. Tem até filmes que relatam isso aí. Aquellas infecciones en la vista y que fueron Meninos do lamentables. Brasil, um clássico. Meninos do Brasil, Cinema aí que la película, traz Mostra muito essa premissa. muestra Ele veio para cá, para o Brasil. filmado en Paraguay, ¿no? Acredita-se que sim, veio para o Brasil. Mengele, né? Acredita-se que veio para o Brasil e para o nosso Rio Grande do Sul. Também. Anduvo acá, ¿no es? Hay fotos creo, de él. Tá, não, tem assim, ó, mais especificamente, o que aconteceu nos últimos 20 anos, principalmente ali até o começo do ano 2000. Porque en los 70, ¿no, Baquio? Todavía se hablaba de los nazis acá en Sudamérica, ¿no? Salían en los diarios uruguayos, salió un libro. E havia para vocês terem uma ideia, de 1945, maio de 45, abril de 45, quando findou a Segunda Guerra Mundial, até Nuremberg, tá, a caça aos nazistas e aos fascistas mundo afora foi intensa. A gente conhece um pouquinho da história, mas não se sabe em que cidade foi, porque muito disso era a operação secreta. Tá? Passado esse período, não diminuiu a ação. Tá? Ela reduziu um pouco, quer dizer, não teve fim a ação. Ela diminuiu a intensidade, mas continua acontecendo. Bom, Joseph Mengele, ou Mengele, tá? Ele, segundo consta, esteve no Rio Grande do Sul, acolhido por algumas famílias alemãs, o que o Estado gaúcho desmentiu, né? Inclusive os próprios consulados alemães no Brasil desmentiram, né? Mas não dá para dizer que de repente não tem Estado ao passado. E ele esteve entre Rio de Janeiro e São Paulo durante muito tempo, tendo sido inclusive visto em alguns lugares públicos, Visto né? con fotos, ¿no, Baquio? Com fotos registradas. Jornal O Globo, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o próprio programa Fantástico da Rede Globo. Né?
E aí o que aconteceu? Me hiciste acordar de aquel que se tiró cuando lo agarraron, el Mossad lo encuentra Sí. en San Paulo, fue el que se São tiró Paulo. del edificio, São Paulo. se tiró del Não lembro o apartamento. nome dele, mas foi em São Paulo. Mas aí tem um detalhe. Tem algumas teorias mais recentes que dizem que era de fato Josef Mengele, né? Porque teriam achado a alçada dele numa situação lá nas proximidades da praia de Copacabana ou alguma coisa que valha. Né? Você pode pesquisar depois para nós aí essa questão. Aonde foi achado o sábado? Então. Entonces fue asesinado Bom, probablemente. aí tem-se que foi assassinado. Só que nesse período, nesse lapso de tempo, também existem informações de que ele teria sido visto em São Paulo. Aí nós voltamos lá para a questão dos sócios ou do Brest. También. Porque, além de, na época lá, dos anos 40, proteger as principais Como é o nome dele? Robert. estrelas Joseph. aliás, do regime, era também um mecanismo de proteção posterior. Tá? Y para salvaguardar el Estado que probablemente hubiera una nueva ascensión. Um una- raio de milênios. Né? El oro que quedó en Suiza, ¿no? Que hasta ahora está ahí, es seguro. Que está Inclusive, dizem algumas, aí já entramos Suiza fue medio inventado en la Segunda Guerra, ¿no? Para poder guardar dinero y obras de arte. Diga, Arthur. Joseph Mengele não foi assassinado, ele morreu vítima de um afogamento acidental seguido de um acidente vascular cerebral no mar do dia 7 de fevereiro de 1979. A morte ocorreu no litoral do estado de São Paulo, na praia da Enseada, em Bartolo. Isso. Bom, aí o que acontece? A gente percebe que todas essas circunstâncias, um pouco entra também na teoria da conspiração, um pouco sai, mas existem fatos que são elementos comprobatórios de que esse sistema de proteção do regime, tá, com clones posteriores, enfim, clones não, porque clones aí já entramos na ciência, Ya entramos a não tinha o poder la para transformación de las cirugías. dublês, cirurgias plásticas, etc. Sim. E tal. Tudo isso tinha, tudo isso aconteceu e hoje cada vez mais prolongado. Né? Mas esses, vamos chamar de cientistas, não tem uma outra palavra definida, que se evadiram da Alemanha nazista, muitos deles foram cooptados pelos Estados Unidos. Sim. Poucos foram aqueles que vieram para as Américas, né? Por mais atrocidades que tivessem cometido. Y fueron contratados después por el Y gobierno fueron para seguir la contratados tecnología por- nazi que estaba mucho más avanzada, años Exatamente. avanzadísimo. Porque aí entra na questão da cientificidade. A Alemanha nazista ela foi prodígio no que diz respeito à ciência. A V1 e a V2, que foram as bombas nucleares não concluídas do regime nazista, né? Se tivessem El sido. B2, que es el proyecto lunar, sale del B2, que no lo Exacto. veían, pasaba y no lo veían el Exacto. B2, el avión Thunderbird. Exato. Uma referência de tecnologia. Conseguiram chegar. Bueno, ellos agarraron a los científicos, los aliados, cuando toman Berlín, entonces la mitad se van para Rusia y la otra mitad se lo llevan a Estados Unidos para el desarrollo E aí, del o astronáutico. regime soviético era tão ou mais cruel do que Mais. o regime Ou mais. nazista. Mató más gente Matou probablemente mais que los gente, nazis. tem os números aqui. Tá? Esses cientistas alemães nazifascistas que atuavam na Segunda Guerra Mundial começaram a fugir da Rússia, o que agravou a Guerra Fria. Era peor que los nazis, vivir en Rusia era peor que vivir en Alemania nazi. Y solo para darte había un alemán, el cocinero del Graf Spee, Bacchio Fernando, Fabio ya le conté la historia, vivía en Rivera. Y es el padre de una figura del carnaval de acá, que vos te vas a favorar, el padre de Robert Paul, del que salían las escuelas de samba, y era el repostero del Bar Avenida, en la calle Brasil, pasando la plaza de deportes, media cuadra, ahí estaba ubicado el Bar Avenida, y el padre de él hacía las masitas, yo llegué a comprar y a comer las masas que lo hacían, el Docinus,
que lo hacía el alemán, cocinero de graffiti, que vivió hasta la década del 80, hasta el 86, por ahí vivió acá en Jujuy. Y otros que bajaron del graffiti fueron famosos jugadores de fútbol en Argentina. No se fueron para Buenos Aires, se fueron para Rosario. Y uno fue un crack de News Old Boys, en alemán. Hay muchos alemanes en Argentina. Inclusive, essa medicina estava tão avançada lá que Hitler usava de vários medicamentos, tipo doping. Ele Pere Fabião. Pelo nome, não vou lembrar, mas era Per alguma usava coisa. várias drogas. Per alguma Que coisa. tenía un gurú, como tenía Exatamente. muchos, ¿no? Tenía un gurú que Buscando uma fonte da juventude, né? Seria algo. uma bueno, coisa la búsqueda sintética. nazi, ¿no? Que siempre hablamos en nuestro podcast, E o ¿no? médico, exatamente, e o médico eles tinha total confiança que ia conseguir chegar nesse grau de eficácia. E o Hitler, o próprio Hitler, era uma cobaia dele, estava sempre tentando, de uma forma ou outra, de testar esses novos medicamentos. Buscaron el arca de la alianza, ¿no? Para buscar la inmortalidad, el santo grial, para buscar la inmortalidad. Depois eu até tenho bastante conteúdo sobre isso aí. E falando em questões médicas, eles queriam criar uma raça única, né? También, Não, también. mas aí não é mais uma questão Tá. médica. Era uma tentativa genética, de manipulação genética com base ancestral lá da. De encontrar en De alrededor del encontrar el ADN. Que não era deles, né? o DNA ariano, que não era deles. Não era deles. Tá? Tanto é que Hitler nem alemão era austríaco. El austríaco. Tá? Para tentar chegar lá a um estado humano perfeito. Coisa que Bueno, los Tá aqui, ó, ingleses, Pervitin. los ingleses, Pervitin. Era, quem gosta de história de cinema vai lembrar que nas guerras romano-gálicas e romano-germanas, né, e durante toda a história dos vikings, para quem assiste as séries aí, tem os berserkers, né, que eram figuras lendárias que ingeriam determinado composto, né, e com menos. Asterix e Obelix. Não. Com menos 10, com menos 30, os caras só de peito nu, machado na mão, urravam e iam pro combate, né? Iban como drogados, estaban bien Isso, dopados. perdiam Doping. a característica humana deles, né? Que davam literalmente animais. Né? Tem aí os berserkers. ¿Te acordás que tomaban la Isso. poción? É uma poção que não sabe. Até hoje não se sabe o que era. Claro, E, com base nisso, a Alemanha desenvolveu o Pervitin. permíteme. Pervitin era um medicamento. Le daban a los soldados, no vaqueros. Dava para o cara não dormia 10 dias, 20 dias ali, não precisava comer, ele só lutava. Una máquina de guerra. Uma máquina de guerra. Tá? E a acentuação desse elemento químico, aí, desse Pervitin, se deu quando começou a faltar alimentação. Claro. Enganar o cérebro. Aí tu tinha que enganar o cérebro. Ya en el 42 ya la comida estaba escasa. Final de en el 42 e al de 42 em 43. diante. Ahí sí hubo un quiebre en la guerra. Ese fue el quiebre. Final del 42. Foi o que Principio del 43. foi o que se chama aí ponto de virada, o turnaround, né? Claro. Turnaround foi o nome americano, que foi um dos primeiros livros pós-guerra que foi publicado mundialmente. Esse turnaround foi o ponto de virada, quando, tá, a partir do envio de tropas em uniforme de verão, tá, para a Sibéria, Ia chegar nesse tema. que Hitler fez, né, que ninguém General fez. Inverno. Porque salieron en General junio, Inverno. salieron en junio y la invasión Ah. fue en invierno. E a dificuldade mais ou menos Salieron en verano y llegaron en invierno. um erro brutal de estratégia e mais do que isso, Lo né? mismo que hizo Napoleón. E mais, tá, o único que conseguiu esse feito foi Aníbal. Cruz dos Alpes. Aníbal, el Perda de cartaginés Cartaginés de Aníbal. origen fenicia que Yes. sitió Roma y fue vencido por Ah, ¿cómo es? Se me fue el nombre Escipión el africano, que Escipión. también era cartaginés y terminó siendo el general romano en el momento por dinero, por sal y dinero. só que Aníbal, ele conseguiu, na época, a transposição dos Alpes, perdeu cerca de 35% do exército dele,
porque ele tinha carros de combate, os elefantes. Elefantes, que nunca habían visto en la isla elefantes con armadura. Com armadura, muito bem. Tá, mas pela resistência desses bichos, né, e pelos pulos altos, foi possível que ele conseguisse essa façanha. Depois Napoleão, Con una política de Estado, porque iba incorporando, a donde iba tomando, iba incorporando, no tomaba esclavos, assim, sino con una política de Estado de Viraba aliado. incorporación de Viraba aliados. aliado, eso. Si vamos a tomar a Roma, les doy un pedazo de la isso. torta. Tá, já Napoleão, também a mesma falha estratégica de tentar acessar, né, um determinado local sem ter as condições climáticas levadas em conta, né, acabou entrando pelo canto. E os grandes marechais alemães acabaram não percebendo que o envio dessas tropas, mais de 45% de perda, homem a homem, antes da chegada sequer, né, da primeira etapa do objetivo, acabaram fazendo com que houvesse uma contribuição tremenda para que a própria Alemanha perdesse a guerra. E aí acontece o turnaround. Aí ponto de virada. Tá? Eles já tinham bombardeado Londres, já tinham feito o escambau. Tá? Mas Habían tomado Yugoslavia Sí. Expandiu para o interior da y Panamá. otros lugares con mucho petróleo, ¿no? Porque el petróleo era e aí importante. o que Empezó a acontece? escasear en ese momento. Aí entra o que a gente hoje conhece como operações especiais. Tá? Quando a Inglaterra, tá, percebe que, e o Winston Churchill era um cara muito sagaz, Sí, sí. Inglaterra aguantó gracias a él, ¿no? Sí. ele percebe que a Alemanha estava com dificuldades. Opa, uma anteninha, né, ligou. Vamos parar um pouquinho. Como é que nós vamos acentuar essas dificuldades? O primeiro passo, vamos tentar abastecer a resistência nesses países. Resistência francesa, a resistência italiana, a resistência dos países invadidos. Porque, por ejemplo, el Producto Bruto británico no salía solo de las islas, sino que venía de las Sí, colonias las también. colonias. Eso era lo que tenían, que podían abastecer África con Australia y Australia ahí abastecía el resto. houve um estímulo para a primeira força de incursão estratégica de operações especiais, que foi a SAS. A SAS britânica. Las británicas con Fue. Montgomery, puede ser. Não. No, Montgomery fue, atacó a Rommel, no Africa Corps. liberó el norte, desde Liberia Egipto. liberó Foi o Africa Corps. Africa Corps. Eu não lembro o nome, era um capitão que veio a dar origem depois ao 007. A 007. A história do cara, né, inspirou, tá, vários futuros oficiais britânicos, entre os quais um deles acabou criando a Ian Fleming, né, que era o Sí, nome dele, el escritor. que era o escritor, acabou gerando a história do espião 007. Aí começa a operação especial e a espionagem trabalhando juntas. Tá? E aí, por exemplo, infiltrações no coração da Alemanha, quando tentam matar Hitler nas proximidades de Berlim. Tá? Algo que era uma façanha. Claro, en aquel momento era un atrevimiento bárbaro. ¿no? E aí o erro do comandante dessa operação em campo, comandante em campo, qual foi? O cigarro. Se veía na noche. Não. ¿No? O alemão, tá, ele, na época, quando fumava, ele fumava assim. Tá? Os britânicos fumavam assim. Abierto. E aí, um dos oficiais nazistas olhou para ele e viu ele fumando assim. Se dio cuenta que, opa, tem alguma coisa errada aqui. claro. E aí começou a fazer perguntas, começou a fazer questionamentos, né? E ao fim e ao cabo ele foi retirado do cinema, tá, para fazer um interrogatório, né? E não conseguiu implementar a bomba. E os parceiros dele, que estavam nos pontos estratégicos ali, tá, Fue el error que tuvo de acabaram terminaron agarrando, não tendo condições de Claro. eliminar de ele. eliminar, de poner la Mas bomba. foi essa Operação Valkyrie, inclusive. Claro. Foi essa Operação Y Valkyrie. explotó, una bomba explotó, ¿no? Mató a 5 personas, Isso, pero explodiu 5 uma bomba. oficiales, pero Hitler no Não, pasó nada. nem perto. No. Né? Tudo pela questão do cara
ter o hábito de fumar e fumar como o britânico fumava. Sí, 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 se dieron cuenta. Bom, e aí depois disso, bom, começaram a acentuar as ações de operações especiais com treinamentos, né? Aí, bom, o cara tinha que incorporar uma pessoa que tivesse nascido e criada num dos becos de Berlim, num dos becos Había muchos alemanes en el ejército americano, por ejemplo. muitas famílias. Era muy confuso para ellos de ser descendientes de alemanes que se fueron en la Primera Guerra y ir a la Segunda Guerra defendiendo a Estados Unidos contra su descendencia, digamos. E da mesma forma, ali a partir de 42, 43, né? Da mesma forma, a Spetsnaz, que é a russa, né? E a própria divisão a HDSS, que era a força de espionagem e contra-inteligência nazista. Aí começaram, o que hoje a gente conhece como operações especiais. Me parece que Coco Janel estaba ahí, trabajaba para los Parece nazis que sim. en el momento, ¿no? Parece que sim. Quer dizer, muitas das coisas que foram colocadas também ao longo dos últimos anos a gente não tem como provar. O elemento comprobatório ele é fundamental. Inclusive até aquele famoso estilista lá como é que é o nome dele? Armani. Giorgio Armani. Giorgio Armani, porque fue el que vistió las SS, ¿no? Yo tengo ropas interiores y no las compré acá, las compré en Estados Unidos y tienen un águila alemán, no te voy a decir que es nazi, pero tiene el águila alemán con líneas negras y rojas, que es el típico SS, ¿no? De la línea que está vendiendo en Estados Unidos hace unos años. Aí a gente falava ali sobre a questão dos números, né? A estimativa, que ninguém consegue confirmar totalmente, foi de 70 a 85 milhões de mortes, tá? Podendo chegar sim tranquilamente a 100 milhões de mortes. Tá? Foi mais de 30 milhões de feridos, sendo que a margem de recuperação era de apenas 8%. Era que se feria em combate pelas dificuldades posteriores, tinha 92% de chance de morrer. Bueno, no había penicilina todavía, yo creo que recién iba a aparecer al final de la guerra, porque yo creo que usaban sulfatos para sacar las infecciones. E aí, depois tem por países aqui. E aí nós temos aqui, ó, Polônia e União Soviética. Polônia foi terrível. Dizimados. Iugoslávia, praticamente dizimados. Armenia. Los turcos se metieron Turquía sacó una tajada. Não, foi invadida, né? Sí. Turquía también sacó una tajada, ¿no? Para que en la Segunda Guerra. Turquía se aprovechó y toma Síria, Líbano, Jordânia. Aí entra também, fiz também a escala aqui das principais batalhas, tem lá Stalingrado, de Berlim, a Kurak, Kursk, a Ipatinga, nas Filipinas, né? Okinawa, Formosa. Bom, e o prejuízo financeiro, econômico financeiro global para o mundo nos valores da época, de 1,3 a 1,6 trilhões de dólares. Hoy si hablamos, Bom, hoje tu multiplicaria convertido para hoy, por mínimo. Os Estados Unidos, por exemplo, que é tido aí como diferencial de gasto, na Segunda Guerra Mundial, pós-Pearl Harbor, gastou 341 bilhões de dólares nos custos de guerra. Depois, a Inglaterra, aqui, a Alemanha e Japão, tiveram detonado suas estruturas industriais, foi 1,7 tri. Olha, quanto sai caro uma guerra além das vidas humanas. A União Soviética, 70 trilhões. Imagina, de 1,7 para 70. Tá? Bom, depois a gente tem algumas divisões diferenciadas, no Marshall, a Organização das Nações Unidas, e tal. De reestruturação, digamos, não? Uma pergunta que eu ia fazer para todos aqui, começando lá pelo Fernando, Michel e o Bairro. As bombas atômicas foram necessárias mesmo ou foi exagero? Nunca é necessário.
Mas dessa forma, nem para terminar a guerra. La explicación que dan era para terminar la guerra. Vamos para a história, tá? Porque o graduando em história tu vai concordar comigo. Como é que os confrontos se davam historicamente? Era ou olho no olho, ou exército contra exército, tá? Cada um com a sua arma individual, seu armamento coletivo, a sua tropa. Tá? O que quebrou a curva? A bomba nuclear. Tá? Por quê? Porque mais do que um armamento de consecução, tá? De dizimação massiva, tá? Ele não permite a defesa. Não tem defesa. Ele não permite a recuperação. Tá? Tanto é que até pouco tempo atrás, nos anos 90, tinha sequelas de filhos e netos de pessoas que foram atingidas con problemas genéticos en todo el cuerpo. Se não precisava uma, imagina duas. Poderia ter só Hiroshima y Nagasaki. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa tecnologia norte-americana, ela poderia ter sido antecipada, tá? Inclusive pela própria Alemanha. Estava no prelo para sair também. Tá? Os ingleses também estudavam. Tá? Preciso dizer que foram os filmes mais recentes aí, é aquele cientista inglés que colaboró con... Sí, que descubren que era homosexual, entonces después no lo querían. El criptógrafo, digamos, ¿no? Cuando saca todo en el criptógrafo. Não vou lembrar o nome dele Não me agora, acordo. mas era um dos embasadores da bomba atômica. E Pearl Harbor foi determinante para isso ou foi só uma fachada para usar? Olha, eu quero crer que Pearl Ah, Harbor fala. Chegou a pizza. Muito obrigado. Olha só. Tem intervalo comercial? Vamos a mostrar acá abajo. Olha aí, ó. Que maravilha. Aí. Essa é o Esta quê? pizza, Bacon. Olha só, olha ali. pizza con bacon. Deve ser porque nós estamos falando em Alemanha. Em né? Alemanha, La claro. pizza especial Especial. de Cabana. Tá, olha. Vamos a ponerla acá. Que maravilha. Muito obrigado. Muchas gracias. Muito obrigado. Eu tenho minhas dúvidas, né, como alguém que gosta de ler e buscar informação. Não tenho a prerrogativa de ser um pesquisador, sou um buscador, na verdade. Mas eu vejo da seguinte forma: eu não enxergo o Pearl Harbor como uma desculpa para os Estados Unidos entrar na guerra. Probablemente no existió, ¿no? Hay gente que dice que solo dos aviones hicieron el ataque nocturno y no se sabía de dónde venían. Aí tem algumas teorias da Probablemente no eran conspiração. japoneses, que eran los mismos americanos buscando un pretexto para entrar a la guerra. Eu acho que não, porque Creo que fue por mais mucha pérdida, ¿no? por mais lógico que seja, tu vai dizer assim, não, eu quero entrar no combate. Por mais honra que existe. E eu percebo também que a ideologia, né, que o pensar dos anos 40, tá, que glorificava a honestidade, a retidão, né, o caráter, a moral, coisas que hoje nós não temos, muito mais. Tá? Sí. Mas na época, o ir servir ao meu país era uma honra que motivava-me. Y hasta en los partidos de fútbol, después que se profesionalizó en los años 80, se empezaron a ir para Europa, o sea, el fútbol nuestro era diferente, ¿no? En Uruguay no querían jugar a veces, jugaban en Italia y dicen Uruguay no juego porque viajamos en segunda A clase. lógica do Pearl Harbor, a meu ver, tá, sim, um ataque. Agora, se tu puder elucidar se realmente houve alguma tramóia, vamos dizer assim, né, para que atacasse o Pearl Harbor para provocar, não, pode ser. Porque às vezes é a operação que anda para um lado e não para o outro. Hay unos cuentos que dicen que el radar vio a los aviones y que avisó y desestimaron el aviso, ¿no? Da mesma forma que dizem que as aeronaves japonesas foram guiadas, né, por Estados Unidos alemães. Qué increíble. Claro. Teria como, né? O kamikaze, teoricamente, não teria a possibilidade de voar tanto Claro. com um destino específico. No eran pilotos, eran para tirarse, ¿no? Era más para tirarse arriba de algo que para
para algo estratégico. Pois é. Então, bom, agora eu não acredito que tenha sido uma ação interna, né? Que o americano tenha dito assim, vamos nos autossabotar para entrar à guerra. Sempre lembrando que depois, por incrível que pareça, o Japão foi reconstruído pelos Estados Unidos. Na verdade, não. Na verdade, os norte-americanos entraram no Japão com a condição de pacificadores para explorar riquezas, Como sempre. normal, né? Só que eles não tinham o entendimento que o japonês, com a capacidade milenar que tinha de assimilação e de aperfeiçoamento daquilo que lhe era oferecido, poderiam pegar as tecnologias norte-americanas, melhorá-las y transformar en eso. Fue lo que pasó, Baquio, porque los obligan a hacer toda su inversión en la tecnología. Hay una obligación con Estados Unidos de que los dejan libres sin tomar territorio, pero su producto interno, digamos, las ganancias del producto interno, la mayoría hablaban del 30%, no sé, un disparate, en tecnología. Estados Unidos quería que un país se metiera en la tecnología, porque Alemania era el país tecnológico de la época, me parece, para que alguien pudiera suplir la falta de tecnología del resto de los países en la reconstrucción, ¿no? Los manda a Japón a avanzar, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que después, lógicamente, ahora... Tem um livro que eu li há muito tempo atrás. Y por la capacidad, como vos decís, ¿no, Baquio, del japonés perfeccionar. Se chama O Discípulo Superou o Mestre. Um livro que deve ser ali dos anos 50. Eu li quando eu estava na escola ainda. E ele fala sobre isso, especificamente, né? Sobre os exemplos mundiais de situações em que aqueles que foram mentorar, né, foram ser mentores de determinadas situações, foram superados, né, por seus discípulos. E um dos exemplos é Estados Unidos e Japão. Bem claro. E agora, aquela questão que a gente já estava pensando em falar desde a outra vez, que eu acho que sabe bastante sobre essa questão aqui, as tropas brasileiras, a participação do Brasil. Temos muita história para falar. Dessa vez efetiva. Sim. Agora nós temos assim, nós temos uma realidade de contexto que a gente precisa ter muito claro. Houve uma tentativa de desvalorização tremenda ao longo de algumas décadas da participação brasileira na Itália. E também não é para endeusar e dizer fomos heróis, etc. Não, os caras foram lá porque estavam servindo ao exército e o Brasil entrou em guerra e a missão que foi dada para eles era essa, tinha que cumprir. A lógica é essa, não tem. Né? Mas eles faziam isso, faziam aquilo, faziam aquilo outro. É assim. Porque teve 3 situações em que eles foram reconhecidos como altamente honoríficos pelos alemães. Sim, verdade. Teve 3 soldados brasileiros que, sim, foram reconhecidos pelo Marechal do Campo Alemão, porque a velocidade de combate do brasileiro é tremenda e é proporcional à sua presença. Se ele parava muito tempo para descansar, fumar o seu cigarrinho, fazer o seu sambinha ali, e estava tudo bem, no momento que ia para o combate, iba com todo. Ia com tudo. Monte Branco, Monte Castelo. Muitos principais, Fornovo também. Tanto é que são verídicas, segundo relatórios da inteligência norte-americana e da inteligência alemã, situações em que os brasileiros avançavam quando não tinha mais munição. Viravam o cabo do rifle ou botavam a baioneta e não tinha. Típico tercermundista, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados al sufrimiento. Ninguém conhecia. Tanto é que teve situações ali que por exemplo, do general Washington, que teria dito para o Mascarenhas de Moraes, pega teus soldados e volta para o teu país, e aí o Mascarenhas de Moraes diz assim, só depois que o monte caiu. Vamos tomar primeiro o monte. 2 dias depois o monte caiu. E os caras, a mesma coisa que os soldados negros norte-americanos. Fizeram assim, uma ação tremenda, principalmente de resistência.
E aí não entra a questão de ideologia, negro, branco, azul, verde, amarelo, a questão que querem nos colocar por cima de esquerda, direita, centro, não é isso. Tá? É o entendimento do ser humano. Tá? Os brasileiros eles tinham muito claro que a missão deles era aquela. Ora, se eu sou uniformizado, eu sou um soldado, tá? Eu posso fazer o meu melhor pelo meu país, porque lembrem-se, anos 40, a filosofia, o entendimento, a compreensão, a moral, a ética eram outras. Tá? No que tu cumprimentava tirando o chapéu, Totalmente, respeito. antes que tu tinha respeito por cada um tinha respeito pelo outro, tá? É diferente. Tanto é que a galhardia vinha justamente dessa presença, né? Por exemplo, fazer continência ao posto e não à pessoa, mesmo que não gostasse da pessoa. Claro. O respeito estava ali. Né? Tem uma história de um sargento brasileiro, eu não vou lembrar o nome aqui, né? Se não me engano até ele tinha um nome alemão, que ele realmente foi um dos primeiros. Max Wolf. Max Wolf, exatamente. Que recentemente vem sendo resgatada a história dele. Até porque tem na internet tem um portal muito interessante de um professor de história chamado Júlio César, que é o Sala de Guerra. Eu assisto quando posso. E resgataram a história do Max Wolf, né? Que é um sargento brasileiro, tá? Com todas as funções de treinamento necessárias para combater. Quer dizer, e ele conseguiu prender, sim, né? Uma divisão. Ah, mas os caras estavam lascados, se renderam para ele que estavam com fome, não sei o quê. Não. Os caras resistiram quase 6 horas de combate. E aí ele foi com muita estratégia, buscando redução dos flancos, né, que é uma estratégia de combate avançado, né? Então posicionou uma parte da tropa dele num dos flancos, outra parte nos flancos. Os caras queriam avançar em punha pelo meio, né, para tentar dar combate à tropa brasileira que estava com a artilharia posicionada num sopé de montanha, né, porque aquela artilharia iria dizimar eles 2 dias depois, né, Inevitável. tá? Só que chegou um ponto que formou aquela linha. Então eles vinham aqui e tinham que dar combate à esquerda e à direita deles. Quer dizer, não tem força que faça isso. Né? Fico eu de costas para ti, não tem, não existe. Né? E ele conseguiu fazer esse comando tão bem articulado, né, e fazer com que, a exemplo que aconteceu lá nas Termópilas, Leônidas, 300 reuniões. fazer o entorno, tá, e colocar uma fração da sua tropa para rachar a posição alemã com a destruição de 2 metralhadoras. Tá? E ele, sozinho, avançou contra as metralhadoras com granada e detonou a construção da metralhadora. E aí, assim como outros brasileiros receberam honrarias e condecorações. E essa é a história real, está contada por quem esteve lá. Porque Brasil estuvo en las Tanto é que em muitas localidades localidades da Itália hoje, tá, há monumentos de homenagem aos brasileiros, monumentos de homenagem ao Brasil, tá, e muitos avós, bisavós, pais, tá, e alguns hoje netos e filhos ainda têm nomes brasileiros de homenagem a eles. Né? E mais do que isso, tá, tem várias os povoados da Itália, nas cidades italianas, aqui em torno, tá, tem muitas situações de celebração e homenagem durante os períodos de combate. Fue terrible, para Italia fue un momento terrible, ¿no? Italia quedó diezmado en pedazos. Pero Itália después ganamos. ela já vinha mal, Ya venía mal. Sí. porque a unificação italiana foi meio que, né, Muy forzado. muito forçada. Tá? Aí Mussolini vem com um discurso que agrada no primeiro momento, mas cuja prática não tinha absolutamente La nada. ocasión de los boinas negras, ¿no? Hitler lo copió en Múnich, pero fue ahogado, fue abafado. E na Primeira Guerra, na tropa de lá também. Sim, Claro, claro. sim, história. O cara não se deu bem. A Itália não cedeu, até porque a Itália sempre teve muita vigilância interna,
Vamos lá. O que é o italiano? O que é o italiano? Tá? Eu digo que eu sou filho. Eu sou filho de italiano, neto de italiano. Tá? O italiano é a formação de todos os países da Mota, que é aquela península da Itália. E aí nós temos da Sicília, Sardenha, a Calábria, a Toscana. Todo el sur, que estás hablando Toda a parte do del sul. sur, que mezclado está con Líbano, con el fenicio, digamos. El libanés entre el Líbano tuvo 500 años. Tá? Que era porto de passagem, Era um porto. né? Da própria essência humana lá, que eram os fenícios, os mercadores, como que chama agora? Bom, também. Pero pasaba todo el comercio, Mas todo pasó por ahí. El comercio del Mediterráneo, un paraje principal era. E aí, bom, para cima era a parte industrializada, um pouco mais, Cargueira. né? Até com um certo separatismo, com certa arrogância, Claro. né? Mas esse povo se revolta. Que la mitad después fue católico, el Vaticano, el Estado del Vaticano era la mitad de Italia, la parte más rica de Italia era el Estado Aí, del dali Vaticano. nós vimos para o Grande Império, que foi o primeiro, aliás, foi o primeiro. Foi o maior império a seu período de todos, foi o Império Romano. Claro. A essência é essa, né? El mundo romano era el mundo conocido de la época. Roma era muito conhecido, né? Fundadores de Londres, ¿no? Fueron los que fundaron Londres. Los Agora romanos. tem uma divergência aí de que Londres foi primeiro povoada pelos Y York nórdicos. también. Pelos nórdicos, foi Por los povoada. nórdicos. Claro. Povoada Me pelos imagino, nórdicos. porque né? los vikings, los noruegos, también llegaron a la. Mas a fundação a la isla. oficial é La oficial de Londres romana. es romana. Aquela questão da interpretação dos rádios, que diz que confundiam pelo sotaque de paulista e carioca. Ah, que Só locura, ya, tem algumas situações assim. Tem algumas situações. no entendía nada. Isso assim, ó, é algo No fora había, de no había série. mucha televisión, entonces no había mucho. Isso é fora de série. Tá? O que aconteceu? Tá? Se lá os Estados Unidos teve o seu código Navarro, ou Navarro, que ele trouxe das reservas indígenas Indígenas, soldados navajos, indígenas, nativos, que falavam os seus dialetos e as suas línguas, tá? Que às vezes nem eles mesmos, por exemplo, o Kiowa falava um dialeto Kiowa, o Navarro falava um dialeto Navarro, obviamente eles às vezes se entendiam um pouco entre eles. Imagina o alemão. Não tinha nada. Aí o que aconteceu? No tenían ni cómo descubrir. Tá? Diz que não tinha muitas tropas, muitos integrantes de tropas específicas, como dizem alguns, né? Ah, essa aqui era a tropa cearense, essa aqui era a tropa paraibana, essa aqui era a Claro, tropa lo que hablaba do otro norte, día. essa aqui era do Rio Grande do Sul. Não, era miscigenado. Bom, mas o brasileiro, como vocês sabem, ele é muito prodígio em ser minimalista, em termos de algumas situações, como por exemplo a fala. Né? E aí, em vez de dizer oi, tudo bem? Né? Fala, meu gato. Né? Ahí ya era, como dicen en San Ahí Pablo, ya era. es diferente. Acá dicen cara, ¿no? Mano, meu irmão. E aí tu imagina as gírias dos anos 40. Claro. Da noite carioca, da noite paulistana, do Rio Grande do Sul, Claro. e vários outros estados brasileiros, baiano falando, meu rei. Y el acento, el sotaque E o es diferente acento todavía. né? E usando apelidos, né, do brasileiro sempre foi El apelidador. español, por ejemplo, yo hablo de una manera porque soy uruguayo, Sí. parecido a los argentinos. Pero ya te vas a Chile hablas de otra manera, vas a México a veces no. Aí no o cara entendés, diz assim, dame el nombre. pega a ampulheta aí. O que é isso? É para baratinar qualquer cabeça. O cara está dizendo assim, tio, olha no relógio, hein, galera? Ampulheta. Claro. Tempo, né? Tirame las agujas, decime la hora, por ejemplo, tirame las agujas. Aí diz assim, ó, Jó, o tio tá chegando aí. O oficial que estava entrando. Era veterano, ¿no? Né? Aí diz assim, enfim, N gírias que eles tinham ali, e os caras ficavam ouvindo o que esses caras estão falando. Né? E não tinha. Tanto é que eles fizeram um estudo de linguagem. Né? Qué increíble, qué historia, muy interesante.
fizeram estudos de linguagem. Sale de lo normal de un E combate. teve relatórios dos comandos alemães na Itália, diziam assim, ó, não dá para ele compreender nada o que esses caras estão Han falando. llegado portugueses, digamos, y un portugués podría saber. Levaram portugueses, tá, e tentaram até com brasileiros. Tá, tinham simpatia com os alemães. Mas só que tu pegar um cara que é malandro carioca lá para falar, tu não vai entender. Gíria dos anos 40, tu não vai entender. É a mesma coisa que falar a linguagem dos morros hoje, do Rio de Janeiro, que é a linguagem do tráfico. Aí, mano, atividade aí. A farinha, como dicen en la música, que es farinha, tienes que entender lo que es. E aí tu vai falar N palavras ali que, para mim, pode fazer sentido. Tá? Por exemplo, se eu disser assim, tchê, tô louco para tomar uma cascarija. Vocês entendem. Tá? Mas, de repente, alguém que esteja ali em Santa Maria não vai entender. Não vai entender, claro. Já vai ficar pensando que eu vou pesquisar no Google. Vamos tomar uma breja com a pizza? Essa pizza aí merece uma breja. Breja é a abreviatura de bereja que vai vir da cerveja. Pirita con cerveza. Bereja com cerveja. Quer dizer, pô, aí hoje vai dizer assim, tchê, tá melhor que o vinagre. Claro. Son palabras extraídas españolizadas, ¿no? Como Colorado, el Inter de Porto Alegre es Estou Colorado. colocando assim, só nosso aqui da fronteira. Bueno, en campana. Nosso aqui da fronteira. Tá? De repente lá, ó, o pessoal da Serra já não sabe. Tchê, vamos comer um choripã? Lá tem o salsipã. Para eles, chouriço não existe. Salsipán. Lá é salsipã. Tá? E aí tu imagina isso na Los situação panchos, para celebramos a veces, panchos. Não, mas eu sou mais antigo, eu sou da época do Frankfurt. Claro, yo también. Para mí es Frankfurter en alemán, ¿no? En alemán. En Estados Unidos son Franks. Porque a linguagem na época dizia o seguinte, ó. Frankfurt. Como é que diz? A origem, tá, daquele tipo de sanduíche era Es Frankfurt. Frankfurt, na Alemanha. Alemán. En Estados Unidos todavía le dicen Franks. Un amigo me preguntó, allá un mexicano, ¿por qué le dicen Franks acá? Se ve que la había descubierto. Yo le digo, el origen está en Alemania, que es de Frankfurt. Y son Frankfurters. E o próprio slogan, depois de setatura, é característica. Também. Esse aí foi uma brincadeira. Mas estava pintado nas aviões. Sim, eles adotaram como insígnia oficial depois. E a cobra vai fumar também. Ese vos me contaste. Porque alguém disse lá, eu não vou me lembrar aqui, Me había olvidado. Un amigo que hizo servicio me contó y vos me contaste. eu não vou lembrar quem é que disse em determinado momento, ou publicou, no jornal, ou coisa que vale, né? O Brasil só entrará na guerra se uma cobra fumar. Fabio me dijo, la pintaba, la víbora fumando. E o sentapu é aquela questão do. O sentapu é aquela questão do ataca, vai lá e resolve. Saca otra vaca. Vamos lá, vamos fazer. Vamos já, vamos. Aproveitando aqui fazendo nossos registros aqui. Os abraços que eu estava pensando, os abraços para minha turma 2 do curso de História da UFPEL. Um abraço, pessoal. Abraço para Leco Cavaleiro, Regis Vargas e Lígia Soares, que amanhã estarão conosco. Mañana van a estar con nosotros Bar do Tato. en el bar de Tato haciendo un podcast musical. Temos que estrear no Bar do Tato. Vamos a estrenar en el pleno centro, Estaremos estreando. a una cuadra de la plaza central, pasando una cuadra. Grande extremo, hein? Grande. Ah, olha aí. Fantástico. Raquel Vieira, Júlio Batista Pereira, de 14 da Realia, Darby, João Bittencourt, Lília Aguirre, Paris, novamente de Paris. Je ne parle français. Olha só, Pardon. Mi amigo Dani Ribeiro, que hoy me encontré con él, ayer me encontré con él, y me dice, mirá, yo miro todos los podcasts y a veces te olvidás. Yo le digo, a veces yo no estoy mirando, el teléfono está allí colocado, yo no estoy mirando los podcasts, y se mandamos un abrazo. Gran DJ de
de todo el Uruguay, ha tocado en Montevideo, ha trabajado en radios de Montevideo y sigue tocando ahí. Trabajó con mi hermano, muy buena onda, un saludo grande. Le mando muchos saludos y él siempre me dice, mirá que yo siempre estoy mirando. Tengo un amigo que se llama Everaldo de San Pablo, Everaldo Editor, que está en San Pablo, forma parte de un grupo de rock que yo tengo en Facebook, y siempre nos está mirando. Me mira en español y pone los me gusta. O assunto é muito amplo. Es muy, ¿cómo termina? Pena que é uma coisa que ó, dá para 2 ou 3 programas. Eu começou os agradecimentos já, né? Sí. É bom. Santos, na parte técnica, muito obrigado. Eu agradeço a vocês aí. Muito obrigado por estar aí conosco. Esse Arthur é bom. O nome do meu filho é Arthur. Olha, Olha aí. Sí, Arturo es bom. Fernando Gomes, Fernando Gómez, participação. Michel Delgado, muchas gracias. Eu não estou olhando aqui porque. Temos que comer a pizza, né? Não estou pensando na pizza, estou pensando o seguinte, ó. Esto no terminó, ¿no? Como tempo? Vuela el tiempo. Olha aqui, tá certo? Muito aqui, olha aqui. Eu não usei 90%. Ni hablamos de las batallas, ni hablamos de cómo se dio la guerra, de países. Aqui eu tinha justamente aqui, ó, o Código Navarro, a máquina Enigma, né? Ah, la máquina de Enigma. E a operação a carne estragada. Essa. Já temos para as considerações finais, já podemos usar um tempinho aqui, alguma coisa. Yo les voy a, que vamos a quebrar el hielo, yo les voy a mostrar, acá tengo algo que estuvo en la Segunda Guerra. No es un dedo, no se preocupen, no es un dedo, ¿no? Pero es una condecoración alemana que mi amigo me prestó de su gran colección, tiene colección de todo. Sospechoso, sí. Vamos a ver si se abre, ¿no, Fabio? Era la condecoración alemana Só um minutinho aqui que eu vou. más simple de todas. ¿No? Y quiero que vos la toques, ¿no, Fabio? Esto estuvo en Tomás Cruz de Ferro. Esta es la cruz de bronce. Es la condecoración más pequeña del ejército alemán. Olha. Tenemos la cruz de guerra. Estou cercado. Alemania y Italia. Tocala, Fabio, porque eso estuvo Qué maravilla. en algún soldado alemán. Eso luego se compra en Montevideo, se compró hace como 40 años. Mostrarle, decir, no tengan miedo que. Eu ia tirar meu M1 daqui, mas Olha aí. Dejamos el Panzer allá afuera estacionado. Aí. os belgas agora tiram a Luger. Pero esta es una. Solo para tener algo en la vista, con una vibración de allá, eso ya viene. Eu estou com a arca da aliança. Esto me prestaron. Lá em casa, a lança de Longuinho. Tuve que firmar. Essa parte mística eu acho fantástica. Que ela foi despertada pelo filme do Indiana Jones, né? Claro. A arca. La arca de la alianza, la última cruzada. Já tem na entrega a funda do Davi. Mas tem relatórios em relatórios alemães que houve determinação do próprio Adolf Hitler para buscar os objetos sagrados do mundo, porque ele entendia, e ele tinha uma divisão mística lá, que era composta por Goebbels, por Goering e outros ali, tá? E assim, ó, tinha convicção de que se ele tivesse a Arca da Aliança, tivesse o Santo Graal, tivesse a lança de Longinos, que é a lança Que la tuvo, ¿no? La lanza de Longino. Dizem que sim. Probablemente la tuvo. Después dicen que un soldado aliado la encontró, ahora que tocaste el tema, y vuelve a Austria, al Museo de Austria. Pero, Pode ser falsa. Pero es falsa. Na verdade não foi um soldado austríaco, na verdade foi um soldado aliado. No, un soldado aliado que la encontró en Berlín. Não, mas que foi uma operação que foi feita. Fue la operación, fue una operación para rescatar. Para resgatar. Yo no me acuerdo, ahora me vino. 44 foi isso. 44. 44. Começo do ano de 44. Antes do planejamento do desembarque na Es la Normandia. lanza que dio Cristo, ¿no? Vamos a decirle a la gente porque de repente no Exatamente. entiende. E tem também algo que é pouco conhecido. Longinos era el soldado romano que se la Que é São Longuinho. Longuinho. O pessoal que é católico sabe que é São Longuinho. São Longuinho, né? Pelos três folhinhos. Três folhinhas. Bom, Ah, es verdad. Yo no mas sé tem uma nada. outra história que essa eu recém, há pouco tempo atrás, que é também teoria da conspiração, fiquei sabendo que é do quarto prego.
outra relíquia sagrada que Hitler estava buscando. Dizem que na época da crucificação de Jesus Cristo, ele foi pregado com 3 pregos, Uno en los 2 pies y uno en cada um mano. em cada mão, e o outro iria ou no pescoço ou na lateral, Para asegurarse para una muerte isso. rápida. Bom, mas aí entenderam que não, que ele não deveria sofrer. Mas um dos comandantes lá, seguindo a orientação de um dos, eu não lembro como é que era o líder daquele povo lá na época, disse não. El sacerdote romano o judío. Teria Un dito, tipo de rabino sería, eu ¿no? não lembro como é que era. Teria dito assim, não, tá? Crava o prego nele. Pega uma clava, né? E uma cigana, ouvindo isso, roubou o prego. E sumiu. Que son buenos en esa arte, ¿no? Decían. Aí, segundo a evolução dessa, não sei se lenda ou verdade, os pequenos furtos que alguns da etnia, alguns dos povos ciganos, não estava generalizado, cometem são perdoados por Deus porque ela roubou o prego que queria determinar a morte do Filho de Deus. E, mais adiante, esse prego, que era um cravo, né? Assim, mais, teria sido cortado, tá? E vários pedaços dele teriam sido distribuídos para as etnias ciganas, tá? E inclusive a quitania, Increíble, ¿no? Eso no sabía. inclusive a quitania, que era uma, não sei se um local, um ponto lá, na Espanha, tá? Não sei se é uma vila, teria o último o maior desses pedaços desse cravo, né? Teria ficado. E aí Hay una historia, una película, no recuerdo bien, que buscan los pedazos del clavo para formar el clavo para tener una fuente de poder. No recuerdo muy bien, una película muy vieja, basada en un libro, ¿no? Com você vamos ter que fazer o programa 3. 3 de la guerra. É muito assunto. E hoje vamos ter que encerrar, né? Um abraço a todos. Nos vamos Um abraço e despidiendo. agradeço a todos. muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Eu sou Fábio Bernardo, esse foi Zona Paralela. Fantástico Tchau. en tenerte acá. E vamos à pizza. Agora vamos à pizza. Aí.